Mas essa é a nossa manchete principal agora. O STF deve julgar recursos de Bolsonaro a partir do dia 7 de novembro, numa sessão Isso. virtual. Esse dado aí que o Josias estava falando é a nossa manchete agora. O ex-presidente e outros réus recorreram de condenações e chamou a atenção justamente isso. Poxa, mas Bolsonaro desistiu, Sakamoto. Então ele merece algum perdão? Fabiola, isso lembra, na verdade, o 1992, quando Bill Clinton era candidato à presidência dos Estados Unidos, e aí numa entrevista para a TV, questionada a respeito, ele disse que havia na juventude, 20 anos atrás, no intercâmbio na Inglaterra, ele tinha fumado, mas não tinha tragado a maconha. Aí o que aconteceu? Isso virou piada política que é contada até hoje e é usada como referência nos meios políticos de todo mundo, de justificativa que não cola para tentar se desvencilhar da responsabilidade sobre alguma coisa ilegal, né? Então, o que a defesa de Bolsonaro faz com essa justificativa de que, olha, eu até pensei, tudo, mas desisti voluntariamente. O Bolsonaro fumou, mas não tragou o golpe. É isso que a defesa do Bolsonaro está colocando em cima da mesa, que ele fumou, né? Ou seja, ele foi, pensou, porque se alguém desiste é porque alguém tinha pensado. Se alguém desiste, alguém estava se preparando para isso. E aí, só que na hora H, segundo a defesa, junto lá da reunião com os chefes militares, aí ele não traga. Ele não traga, desiste, tudo fica por isso mesmo. Ora, vamos lembrar o que Paulo Gonet, procurador-geral da República, falou na sua denúncia e na sustentação oral, né? Ele fala o seguinte, que o fato de que Bolsonaro convoca os comandantes das 3 Forças Armadas e o ministro da Defesa para discutir formas de ignorar o resultado das eleições e permanecer no poder, já é golpe. Já é o golpe em curso. Não importa que depois ele não consegue colocar em prática porque o Exército e a Aeronáutica se negam a entregar tropas para ele. Pelo menos os comandos. Então, não importa que isso aconteça, importa que já estava em curso. O que o Gonet fala é que já estava em curso desde 2021, por uma série de ações, ataque às urnas, etc. Mas aquele era um momento crucial, um momento que ele convoca. Na hora da convocação, já é tentativa de golpe. E aí o que acontece? O Bolsonaro ele acaba cavalgando o voto de Luiz Fux, que dá brecha para isso, para falar de desistência no golpe. Mas não adianta, ele desiste do golpe depois que o golpe já estava em curso, que a tentativa do golpe já estava em curso. Lembrando a todos e todas que não se pune golpe de Estado, se pune tentativa de golpe de Estado, porque uma vez que o golpe de Estado é dado, não vai ter ninguém para punir, que a pessoa vai estar presa ou morta, né? Então, quem tentar criticar o governo golpista estabelecido. Então é isso, Fabiola. O Bolsonaro, assim como o Bill Clinton a declaração dele virou piada política, esse tipo de argumentação do Bolsonaro, que não é nova, mas agora é a parte central da sua primeira defesa, do primeiro recurso, também corre o risco de virar política no anedotário nacional. Vamos entender agora do ponto de vista jurídico. O que significa essa palavra? A gente sabe, né, da capacidade da equipe que está defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e por isso a gente chama o nosso juiz de plantão, Walter Mairovich, em campo a partir de agora. Olá, professor, bom dia. Bom dia, Fabiola. Cumprimento pela passagem do seu natalício. Bom dia. Ele é muito educado, né? Ele é fino, o homem fino, maravilhoso. Ô, Mairovich, latim, gostou do latim, hein? Gostei. Chiquérrimo. Bom, vamos entender o que significa essa palavra. Bom dia, Sakamoto. Essa palavra desistir, Mairovich. Desistiu da trama golpista. Olha, vamos usar aqui o sujeito que criou isso, que pensou numa ponte. Fabiola, você quer matar alguém? Você atravessa a ponte. A hora que você atravessou a ponte, você dá um tiro na vítima, mas aí você fala, nossa, não, eu estou errada. E volta, dá uma marcha ré com relação à ponte. A isso, o jurista
nascido em Viena, mas com carreira na Alemanha, que morreu em 1919, faz tempo que ele inventou a desistência voluntária, chamado Franz von Liszt. Ele chamou isso de a ponte de ouro. O sujeito desistiu. Será que o Bolsonaro desistiu? Veja, vamos ver a contradição. Primeiro, Josias Sakamoto, nós cansamos de ouvir que não teve início de execução. Não teve início de execução. Isso o tempo inteiro, dia após dia. Ora, juridicamente, para se admitir a desistência, tem que haver início de execução. Então, a defesa já mudou o seu caminho. Antes dizia que não tinha início de execução. Agora, para a tese da desistência voluntária, espontânea, o que admite? Admite sim, olha, teve início de execução. Veja, uma pessoa quer matar outra, inicia a execução, dá 2 tiros, de repente desiste. Não quero mais. Desistência que ele quis, voluntária. Ora, nesse caso, a defesa ora diz uma coisa e agora vem com outra, mas com base no quê? Com base no voto do Fux. Porque, o Fux teve desistência. Então, o Fux apagou, atenção, passou uma borracha no 8 de janeiro. Então, quando os comandantes militares, 2, o outro era golpista, 2, disseram, nós não vamos admitir, não vamos aderir ao golpe. Quando os comandantes disseram isso, que está caracterizado o início de execução, então se passa o quê? Se passa uma borracha, ou se quer passar uma borracha. Ora, houve início de execução, portanto, tecnicamente não se pode falar em desistência. Isso é um absurdo jurídico. Não ocorreu a desistência voluntária, mas sim a intenção. Tanto é que isso progrediu, os discursos continuaram, as fake news continuaram, e houve a eclosão do 8 de janeiro, que o tribunal entendeu todo um quadro de conexão, como bem colocado na denúncia. Eu até usei uma vez o exemplo do mosaico. O mosaico estava feito e acabado. Então, essa tese da desistência é uma tese baseada no quê? Naquilo que o Fux, que citou aí vários autores, e depois os autores vivos disseram que não tinham falado ou escrito nada daquilo, que era uma conclusão que eles não tiveram. O que o Fux faz? Inventa uma desistência voluntária, o que é aqui, vamos dizer, uma forçada de mão de quinta categoria, né? Vem com desistência. Agora, quanto ao mais, os embargos, como bem analisou o Josias... O Bolsonaro, na verdade, não desistiu, ele foi desistido, né? Ele foi como que empurrado para fora do golpe pelos 2 comandantes que resistiram, né? É como o sujeito que atira, erra o tiro, aí vem um terceiro e contém o atirador, né? A tentativa de homicídio remanesce, né? Aqui nós estamos falando de golpe. 2 comandantes militares Sim. contiveram o Bolsonaro, né? Então ele não desistiu, ele foi desistido, né? O professor Mairotti, então, professor, só entendendo um pouco mais, né, que o senhor está falando aí que é um absurdo essa história. Mas a sua análise foi, então, um erro da defesa de Bolsonaro ir por esse caminho ou não? Vale tentar esse caminho? Essa sua fala agora foi já numa análise de julgando a declaração, né, e a defesa ou não? Olha, a defesa tem que tentar tudo. Como já se disse, eu ia colocar isso há pouco, disse o Josias, é a repetição. A repetição da repetição, mas aí um outro problema, a defesa tem que usar tudo, a repetição da repetição. Agora, embargos de declaração ou apelação?
Ou querem fazer dos embargos de declaração uma apelação, onde a revisão é plena, de condenação pode mudar a absolvição. Não, embargos de declaração é só para corrigir omissões, controvérsias, erros materiais, obscuridade. Então, qual foi a omissão que se disse? A omissão foi o seguinte: a defesa alegou desistência voluntária, o Fux embarcou na tese da defesa, diz que houve desistência voluntária, mas os outros ministros não analisaram essa tese. Por óbvio, que essa tese não precisou nem ser analisada, porque eles reconheceram o quê? A tentativa e o início da execução. Ora, e é lógico, não existe desistência voluntária sem início de execução. Então, como teve um início de execução que eles negavam, evidentemente a defesa ficou aqui tentando se agarrar em várias coisas. Mas, Fabiola, tecnicamente, atenção, tecnicamente, juridicamente, não teve desistência voluntária, como também não teve, e se coloca isso como alternativa, arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz significa, olha, sujeito ministra veneno num outro para matar, a vítima engole o veneno, começa a passar mal, mas aí aquele que deu o veneno bota um antídoto e salva. Ora, não ocorreu também arrependimento eficaz. Nada disso. O que aconteceu foi a tentativa de golpe, que, como lembrou Sakamoto, é crime formal. Basta a conduta, não há necessidade de resultado positivo.